Galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente terminou nessa sexta-feira o nosso terceiro tempo de aula aí em torno de indústria. Esse capítulo é o capítulo 7, o módulo, né? 7 da apostila 2, é o primeiro da apostila 2. Então, em termos de conteúdo, a gente está aí chegando no segundo bimestre, né? E estamos agora aqui para gravar aquelas correçõezinhas. São 5 exercícios. Na página 352 eles começam, tá? Eu vou corrigir do 1 a 5, conforme eu coloquei na plataforma para vocês lá, referente aí a esse nosso primeiro momento de industrialização, que são os conceitos gerais. Depois a gente tem um pouquinho mais, capítulo 8 continua esse tema, mas a gente vai detalhar um pouco mais. Aqui é um panorama mais geral dessa discussão aí. Então vamos chegar aqui, 352, primeira página, primeiro exercício. Esse aqui é uma recuperação da primeira aula que a gente teve sobre o assunto, bem tranquilinho, ó. São exemplos da indústria de bens de consumo. Esse outro nome aparece aí pra gente agora, indústria de produtos leves, né? Por que bens de consumo? Lembra disso? Aqueles que nós compramos diretamente. Então imagina, letra A, indústria de autopeças e alumínio. Você precisa de um pedaço de alumínio para alguma coisa? Autopeça até é para o consumidor final, porque quebrou alguma peça do seu carro, você vai na loja ali na Intendente Magalhães e compra uma peça. Então, beleza. Mas indústria de alumínio, você precisa de janelas de alumínio, de talher de alumínio, você usa uma série de acessórios na sua casa. Se você procurar, você vai ver alumínio por todos os cantos. Mas você usa aquela peça e não o alumínio em si. O alumínio é um bem de produção, que ele vai ser entregue para outra indústria produzir aquilo que você consome. Então, bens de consumo é aquilo que você compra, que nós precisamos adquirir diretamente. Na letra B, temos uma ótima opção. Automóveis, você consome, e eletrodomésticos. Embaixo, borracha, você não consome a borracha em si, você consome produtos feitos dela, né, do látex. Máquinas e aço, aí mesmo que você não consome nada, é a indústria que compra isso de uma outra indústria. Ferramentas e chapas de ferro. Então, bens de consumo são aqueles que você consome diretamente. Letra B, de bola, beleza? A número 2. A revolução tecnológica das últimas décadas acelerou a velocidade de transmissão da informação e modificou as noções de próximo e distante. Essas mudanças influem nas estratégias de localização das indústrias. A alternativa que indica corretamente os fatores que atuam na localização dos estabelecimentos industriais da nova economia isso daqui a gente conversou no nosso último tempo de Hangout, né? Esse momento que se vive agora da revolução técnico-científica informacional, da revolução industrial, chamada aí de quarta revolução, né? O que a questão identifica como nova economia, não requer mais a proximidade dos fatores locacionais, né? Então antes, lá no Fordismo, a indústria precisava ficar perto do mercado consumidor, ou seja, de quem ia comprar o carro, precisava ficar perto da matéria-prima, ou seja, dos fornecedores, né, de materiais que fossem ser usados então naquela fabricação, e precisava ficar perto dos portos para escoar a produção. Agora, com a tecnologia e com a infraestrutura de transporte, de comunicação, isso não é necessário mais. Lá no Japão existe trem-bala cargueiro, imaginem vocês. Então bota dentro do trem-bala e em 40 minutos chega onde antes levava dias para chegar. Então a localização, a proximidade das coisas deixou de ser um fator preponderante. Inclusive há um geógrafo estadunidense, o David Harvey, que ele fala que houve a supressão do espaço pelo tempo, ou seja, o espaço deixa de ser importante. E o que torna-se mais essencial no capitalismo hoje é a velocidade com que o espaço vai ser ganho. Então, se daqui a São Paulo tem 450 quilômetros, o que importa? Se eu vou em 45 minutos de um lugar para o outro. Agora, se esses 450 quilômetros vão ser atravessados de cavalo, aí complica a minha vida. Então o problema não é bem a distância, mas o tempo que eu levo para percorrê-la. Beleza? Então a letra B aí é um gabarito, ó. Existência da logística de circulação e acesso à rede de informações. Foi o que eu disse, infraestrutura de transporte para circular o produto e de comunicação, de informação, para que as negociações aconteçam de modo rápido também. Beleza?
Número 3. O sucesso das indústrias de alta tecnologia reside na integração de diferentes fatores que variam segundo as regiões geográficas. Todavia, o modo de desenvolvimento dessas indústrias repousa sobre determinadas condições qualitativas e indispensáveis. O que define o sucesso de uma indústria de alta tecnologia, aquelas chamadas indústrias de ponta, né? Inovação técnico-científica permanente, capital humano agregado e integração com uma rede urbana dotada de equipamentos e serviços de energia, informação e comunicação. Tudo que puder ter de moderno numa opção dessa vai precisar aparecer para ser o gabarito. A letra E é boazinha também, porque começa com flexibilização das leis trabalhistas. Isso é importante. Só que ele fala com proximidade dos mercados de consumo. Aí, conforme a questão anterior nos mostrou, a proximidade deixou de ser importante. Então, a opção perfeita é a C. E aqui na C, o mais importante de tudo é a inovação permanente. Lembra que eu falava disso? Pesquisa e desenvolvimento. As indústrias que têm P&D, pesquisa e desenvolvimento, são as que ficam mais no topo do processo aí em termos de tecnologia. Ela está sempre se desenvolvendo. Isso é bem importante, ok? Vamos para a número 4 e penúltima. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. A maquinofatura é a entrada na Revolução Industrial, né? A manufatura é quando, antes disso um pouco, a gente produzia de maneira manual, mas não mais em casa. É aquela transição entre o artesanato e a indústria, quando, por exemplo, algumas pessoas se juntavam em galpões para fazer para trabalhar no tear juntos, para produzir um pouco mais, mas não haviam máquinas ainda ajudando na produção. Um desses estágios, né, dessa evolução aí, foi o artesanato, em que letra A, trabalhava conforme o ritmo das máquinas. Artesanato não tem máquina, é cada um na sua casa, no seu tearzinho lá. Trabalhava geralmente sem uso de máquinas, com o tear mecânico, ó, é o gabarito. Empregavam fonte de energia abundante, não pode ser a C, porque fonte de energia abundante começa com a Revolução Industrial. Realizava parte da produção por cada operário com uso de máquinas. De novo, não tem máquina, trabalho assalariado muito menos. Trabalho assalariado é a invenção da Revolução Industrial, já na maquinofatura. Faziam interferências do processo produtivo por técnicos e gerentes. Não tinha nem empresa, né? Era tudo dentro de casa. Então a letra B de bola é o nosso gabarito. Ok? Última questão, número 5, que tem esse gráficozinho aí, ó. França, equipamentos nos domicílios. Deixa eu virar aqui para a gente enxergar melhor. Agora sim. França, equipamentos dos domicílios. Aí tem um percentual aí, ó. Não sei se vai dar para vocês enxergarem bem aqui, mas na apostila de vocês sim, né? Deixa eu ver onde que eu... Pronto, aqui. Vou me colocar aqui nesse cantinho, que não atrapalha tanto. Aí boto o dedo no canto da câmera e quase me tampa assim, né? Professor de tecnologia em plena quarentena. Então estou mostrando aqui, ó, automóveis, televisão, geladeiras e lava-roupa. O percentual de pessoas que tinha isso em 54 e que passou a ter em 60. Em 54 subiu de 21, desculpa. Em 54 estava em 21, em 60 subiu para 30, em 93 eram 78 automóveis. Televisão era 95, geladeira 99 e lava-roupa 89. A gente sabe que só mesmo as pessoas com muito pouco acesso a trabalho e renda não tem uma máquina de lavar, uma geladeira em casa, então dificílimo, né? Televisão são eletrodomésticos tidos como essenciais aí no nosso dia a dia, né? O gráfico aponta importantes mudanças no padrão de consumo de países desenvolvidos entre as décadas de 50 e 90. O modelo produtivo e a correspondente explicação para tais mudanças estão apontadas em... Gente, modelo produtivo é Fordismo, é Toyotismo. A primeira Revolução Industrial não leva um nome, né? Então, para começar, só pode ser letra C, porque nem Toyotismo aí, para complicar a nossa vida, a questão colocou, né? Então,
é Fordismo. Mas vamos ver por quê, né? Essa explicação aí, conforme o enunciado fala, a explicação para as mudanças. Transferência aos trabalhadores de ganhos de produtividade, isso através do salário, o que não exclui, conforme nós conversamos na aula número 2, no Hangout 2 desse capítulo, né, desse módulo aí, o que não exclui a mais-valia. Permanece tendo uma grande mais-valia, mas o que acontece aí é que nós temos uma distribuição desse ganho através do salário. Então, com o salário, as pessoas podem consumir também eletrodomésticos, beleza? Essa era a nossa correção da semana. Um abraço, se cuidem, fiquem em casa e tentem fazer uma rotina de estudos, que isso é bem importante. Valeu, galera. Um beijo para cada um de vocês.